continuidade aí em nosso estudo dos aspectos macroscópicos da matéria. Como eu falei, eu sou a professora Ângela Ferreira e a gente já tinha falado de alguns fenômenos, de algumas coisas que você tem quando você estuda a matéria. Vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos naturais. O primeiro dele é os fenômenos físicos. Os fenômenos físicos, a gente tem-se a mudança de interação das moléculas. Você não tem mudança de estado de substância, você continua tendo a mesma substância. Por exemplo, se eu tenho um cubo de gelo e aqueço ele, eu vou ter uma mudança de estado físico, vou ter água líquida, mas eu vou continuar tendo água. Essa é a ideia do fenômeno físico, tá? E então, os fenômenos físicos, eles basicamente, eles acontecem em duas formas. A primeira delas é a mudança de estado físico, né? Por exemplo, aqui eu tenho as denominações, né? Sólido para o líquido eu tenho a fusão, líquido para o gasoso eu tenho a vaporização, gasoso para o líquido a condensação, líquido para o sólido a solidificação e sólido para o gasoso ou gasoso para o líquido eu tenho a sublimação, tá? Esses são alguns os nomes dos fenômenos que acontecem dentro dos fenômenos físicos. E um outro fenômeno físico que pode acontecer é a solubilidade, que quando você coloca um soluto, que é aquele composto em menor quantidade em solvente, que é a maior quantidade, o solvente diminui a interação entre as moléculas do soluto. Um exemplo disso, pegar água e sal e misturar, né? Eu não tenho ali a mudança o sal não deixa de ser sal e a água não vai deixar de ser água. Tanto é que se, por exemplo, se eu quiser evaporar a água depois, eu vou obter água e sal. Mas ocorre uma interação entre o solvente e o soluto ali, que faz com que ele se torne uma mistura homogênea, por exemplo, certo? E outro tipo de fenômeno que entra no nosso enfoque aqui são os fenômenos químicos. São aqueles que interagem, que alteram a estrutura íntima da matéria, ou seja, rompe ligações e forma ligações novamente. Você tem nos fenômenos químicos formação de novas substâncias. Por exemplo, se eu pegar gasolina, a combustão da gasolina, eu tenho a gasolina reagindo com oxigênio, né? Gasolina é um hidrocarboneto, né? Eu vou ter um hidrocarboneto reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono e água, ou seja, substâncias completamente diferentes das substâncias iniciais. Isso é um fenômeno químico, onde eu obtenho substâncias diferentes após o processo acontecer. As propriedades físicas da matéria, o último tópico que a gente vai ver dos aspectos da matéria, elas estão divididas em propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais, dando uma explicada em cada uma delas, a extensão ela é relativa ao tamanho que um corpo ele ocupa no espaço, tá? A inércia pode nos remeter, por exemplo, à lei de Newton, a primeira lei de Newton, que o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A gente conhece isso como uma lei da inércia. O que é a inércia? Permanecer no estado de movimento ou de repouso, a não ser que haja uma força sobre aquele corpo. A massa ela tá relacionada com a quantidade de matéria presente num corpo, tá? A impenetrabilidade é aquela definição: nenhuma outra matéria pode ocupar o mesmo lugar no mesmo instante de tempo, tá? Compressibilidade tem relacionado com compreensão, né? Eu comprimir algo, diminuir o volume
de uma matéria. Elasticidade é o contrário, aumentar o volume de uma matéria. Divisibilidade é toda matéria é divisível, tá? De forma que toda porção de matéria é constituída por porções cada vez menores. Indestrutibilidade é a matéria não pode ser destruída, ela pode ser transformada, né? Aí a gente tem até algumas leis da química que toda matéria não vai, que define isso, né? A matéria ela não é destruída, ela pode ser transformada em uma reação química, energia, alguma coisa assim. E nós temos também as propriedades específicas, né? Como cor ele está relacionado com a visão, né? Perceptível à visão. A matéria pode ser color, que tem cor, ou incolor, que é transparente. O odor está relacionado ao olfato. A matéria pode ser odorífera, sem cheiro, ou inodora. Aliás, odorífera com cheiro ou inodora com cheiro. Sem cheiro, desculpa, sem cheiro. Odorífera com cheiro e inodora sem cheiro. O sabor está relacionado ao paladar. A matéria pode ser sápida, com sabor, ou íspida, sem sabor. O brilho, ele está também relacionado à visão, é a capacidade de uma matéria refletir luz. Estado físico ou de agregação da matéria está relacionado com o estado sólido, líquido e gasoso que a matéria pode estar, em que estado que ela está, né? E isso vai influenciar na forma de agregação, né? Por exemplo, a gente sabe que o sólido, você tem uma agregação, as moléculas estão mais juntas, baixa energia cinética, elas estão mais organizadas, tem uma forma definida. No líquido, você já tem uma agitação das moléculas maiores, o estado de agregação dela já é maior também. Ela tem forma do recipiente que você coloca. Já no estado gasoso, você tem uma matéria mais espaçada, uma energia cinética muito grande e sem forma definida, certo? A condutibilidade tem a ver com a matéria conduzir corrente elétrica, certo? E a dureza, ela determina o quanto o material é resistente a um risco de outro material, tá? Então, essas seriam as propriedades da matéria, ok? Mais uma aulinha, muito obrigado, né? Se vocês puderem deixar um like nesse vídeo, compartilhar, deixar nos comentários as dúvidas ou sugestões.